Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia, e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante recente relacionado com a proteção de dados pessoais, que é o fornecimento do CPF em farmácias e drogarias. Em primeiro lugar, eu lembro que os dados pessoais protegidos pela LGPD se dividem em dados pessoais em sentido estrito, propriamente dito, ou não sensíveis, e em dados pessoais sensíveis, que é a classificação do artigo 5º nos incisos 1º e 2º da LGPD. Os dados pessoais em sentido estrito são aqueles relacionados a uma pessoa natural, identificada ou identificável, e compreendem, em regra, os dados biográficos e os cadastrais, como nome, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, número de documento, como RG, CPF, CNH, domicílio, entre outros. Então esse enquadramento deve ser feito por exclusão, porque os dados biográficos e cadastrais só podem ser definidos como dados pessoais propriamente ditos quando, na situação concreta, não se encaixarem na definição legal de dados pessoais sensíveis. Por exemplo, a foto de uma pessoa, em regra, é um dado pessoal, mas a foto de um candidato em concurso público para vagas de cotas raciais é um dado pessoal sensível. E da mesma forma, o CPF é um dado pessoal que, em determinadas situações, pode se tornar um dado pessoal sensível. E a principal situação em que isso ocorre no Brasil é a exigência do CPF para a realização de compras, e aí muitas vezes para a obtenção de um desconto ou promoção, em farmácias e drogarias. Ao relacionar o CPF de uma pessoa às compras de medicamentos e outros produtos ou serviços relacionados à sua saúde, enquadra-se esse dado no conceito de dado pessoal sensível do artigo 5º, inciso 2 da LGPD. Por isso, nesse caso, existe uma proteção diferenciada da LGPD ao CPF, o que abrange inclusive a necessidade da indicação pelo controlador, farmácia ou drogaria, de uma base legal prevista no artigo 11 e não no artigo 7º da LGPD. Sobre esse assunto, nós temos, bem recente dessa semana, o podcast está sendo gravado e publicado no dia 4 de dezembro de 2020, há 2 dias atrás, no dia 2 de dezembro de 2020, foi publicada e entrou em vigor a Lei número 17.301 de 2020 do Estado de São Paulo, que tem no artigo 1º 2 regras sobre esse tema. Em primeiro lugar, ela, via de regra, proíbe as farmácias e drogarias no território do Estado de São Paulo de exigir o número do CPF dos seus clientes como uma condição para o ato da compra de produtos ou serviços ou para a concessão de promoções, como desconto no valor do produto comprado ou de promoções para outros produtos oferecidos pela empresa, pelo estabelecimento. Em segundo lugar, de forma excepcional, essa lei estadual autoriza as farmácias e drogarias localizadas em São Paulo a solicitar aos clientes o seu número de CPF, desde que prestem informações prévias, adequadas e claras sobre a abertura de cadastro ou de registro com o CPF e outros dados pessoais do titular consumidor e esclareçam que o não fornecimento do CPF não impede a concessão de promoções aos consumidores. O descumprimento dessas regras é sancionado com multa administrativa que pode ser aplicada em dobro na hipótese de reincidência. Além disso, o artigo 2º da Lei Estadual 17.301/2020 de São Paulo inclui uma obrigação acessória às farmácias e drogarias de fixar avisos em locais de passagem e de fácil visualização nos estabelecimentos com a seguinte frase: proibida a exigência do CPF no ato da compra que condiciona a concessão de determinadas promoções. E esse aviso deve ser colocado em um tamanho que seja de fácil leitura dentro do estabelecimento comercial, dentro da farmácia ou da drogaria. Então agora eu quero analisar com vocês essa lei estadual de São Paulo sob 2 aspectos diferentes. Em primeiro lugar, em um aspecto formal, é preciso verificar se há ou não competência legislativa do Estado para tratar do assunto.
A matéria regulada pela Lei Estadual de São Paulo envolve questões de direito civil, aí nós temos personalidade de dados pessoais, e comercial, sobre as regras de exercício de atividade empresarial, o que se enquadra na competência legislativa privativa da União, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição. Por outro lado, ela também trata de direito do consumidor, a relação entre farmácias e drogarias e seus consumidores, o que se enquadra e também sobre proteção da saúde, o que se enquadra na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, prevista no artigo 24, nos incisos 5, 8 e 12 da Constituição. Na análise de leis específicas estaduais ou municipais sobre as atividades de drogarias e farmácias, o STF tem alguns entendimentos. Eu vou relembrar 3 situações diferentes já julgadas pelo Supremo. A primeira delas, os municípios têm competência legislativa para regular o horário de funcionamento de farmácias e drogarias com fundamento no interesse local. Aí nós temos sobre esse assunto a súmula vinculante número 38 do STF, que é geral, sobre a competência legislativa do município para regular o horário de funcionamento do comércio em seu território, e é específico sobre farmácias e drogarias. Nós temos a reclamação 35075 da primeira turma do Supremo, relatado pelo ministro Roberto Barroso, o agravo do instrumento 629125, também da primeira turma, relator ministro Dias Toffoli, e o recurso extraordinário 408373 da segunda turma, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa. Em segundo lugar, o Supremo também tem entendimento de que os estados têm competência legislativa para regular a comercialização de artigos de conveniência e outros produtos por drogarias com fundamento no artigo 24, inciso 12 da Constituição, que eu mencionei agora há pouco, que prevê a competência legislativa concorrente sobre a defesa da saúde. E aí o plenário do Supremo tem alguns julgamentos sobre o assunto, aí eu menciono as ADIs 4954, relatada pelo ministro Marco Aurélio, e 4955, relatada pelo ministro Dias Toffoli. As duas foram julgadas em agosto e setembro de 2014 pelo plenário do STF. E em terceiro e último lugar, o Supremo entende, aí nós temos basicamente decisões monocráticas sobre esse assunto, que os estados não têm competência legislativa para regular a concessão obrigatória de descontos por farmácias e drogarias a determinadas pessoas, como por exemplo os idosos, por violar o princípio constitucional da livre iniciativa. Aí eu cito o RE 418458, da relatora ministra Carmen Lúcia, e o RS 585453, relator o ministro Dias Toffoli. Então, em primeiro lugar, é preciso definir qual seria o enquadramento legislativo dessa matéria para fixar a possibilidade de o Estado de São Paulo regular ou não sobre esse assunto. Eu vejo que tem alguns aspectos que, no entendimento do Supremo, não poderiam ser regulados por Estado ou por município, seriam de competência privativa da União ou nem seriam objeto possível de tratamento por lei estadual ou inclusive federal, como uma definição de concessão obrigatória de descontos, o que viola o princípio constitucional da livre iniciativa. Mas nós temos outras situações em que o STF reconheceu a competência do Estado com fundamento na proteção da saúde. Em segundo lugar, também um aspecto material, apesar de a Lei Estadual de São Paulo não ser propriamente uma norma de proteção de dados, mas é uma norma que regula uma atividade empresarial por determinadas pessoas jurídicas, que são farmácias e drogarias, a Lei Geral de Proteção de Dados já trata de forma ampla essa e outras relações de consumo que compreendam a coleta de dados do consumidor pelo fornecedor no momento ou previamente à prestação de um serviço ou ao fornecimento de um produto. E na situação específica de farmácias e drogarias, a informação do número do CPF deve ter uma base legal que, como eu falei, por envolver um dado pessoal que se torna sensível no caso, deve ser prioritariamente o consentimento do titular, de acordo com o artigo 11, inciso 1º da LGPD.
E aí, nesse caso, o consentimento deve ser informado, expresso, realizado por escrito, é revogável, deve constar de uma cláusula exclusiva, com finalidade específica e limitada, porque não há poder absoluto e genérico para o tratamento dos dados pessoais, de acordo com as regras de consentimento previstas no artigo 8º da LGPD. Então, nessa situação, não seria suficiente, não seria mais possível ou adequado à LGPD apenas uma declaração oral nossa como consumidores do CPF no ato de uma compra na farmácia, porque isso depende de um registro escrito, de uma anotação por escrito e uma concordância, por escrito nossa ou dos titulares dos dados de fornecer o nome, CPF, telefone, e-mail e outros dados pessoais para a farmácia ou drogaria no momento de uma compra. Além disso, e aí nesse ponto também está adequada, a Lei Estadual de São Paulo, o consentimento não deve ser uma condição para a assinatura do contrato, ou seja, só se concede o desconto se informar o CPF ou se informar o e-mail. E também não pode ser imposto como uma cláusula de tudo ou nada, ou seja, que a prestação do consentimento seja indispensável para a prestação de um serviço ou fornecimento de um bem ao titular dos dados pessoais. E aí, nesse caso, essa condição da concessão de desconto ou de uma vantagem na compra ao fornecimento do CPF torna essa exigência abusiva. Além disso, se o fornecedor, do produto ou do serviço, que é o controlador dos dados pessoais, quiser usar uma outra base legal do artigo 11 que não seja o consentimento, ele deve comprovar a sua indispensabilidade. E aí isso leva a muitas dúvidas. Por exemplo, a exigência do CPF como meio para cumprimento do contrato de compra e venda de um medicamento seria adequado? Justificaria a dispensa do consentimento do titular? O fornecedor, controlador, exigir o fornecimento do CPF, a indicação do número do CPF como um meio indispensável para a venda de um medicamento, isso é algo bastante duvidoso. Além disso, o titular tem o direito de conhecimento do que será feito com seu CPF e seus outros dados pessoais e qual a finalidade do tratamento. Isso eu tenho falado muito, essa semana eu também mencionei nisso em um dos episódios do podcast, que quando não se exige o consentimento, deve ser necessariamente observado outro direito do titular, que é o conhecimento, ou seja, o titular tem o direito de ser informado que um ou mais dados dele foram coletados para tratamento, inclusão em banco de dados em algum fim pelo controlador, ou seja, sempre que não se exige do titular o seu consentimento, é necessário o conhecimento para que as atividades de tratamento sejam válidas. E aí, por exemplo, qual seria a finalidade do tratamento pela farmácia e drogaria para exigir o nosso número de CPF? Ele vai ser informado para outras farmácias e drogarias da mesma rede ou de outras redes, vai ser comercializado com outras redes esse dado, e os hábitos de compra do consumidor são repassados para outras redes de farmácia ou para laboratórios farmacêuticos ou para planos de saúde, ou ele é usado apenas para a concessão de descontos e promoções naquela farmácia, naquela unidade ou naquela rede de farmácias. Isso precisa ficar claro para o consumidor titular de dados pessoais qual é a finalidade que será dada com o registro do seu nome, CPF, e-mail e outros dados pessoais. E da mesma forma, o consumidor titular de dados pessoais tem o direito de ser informado sobre o seu direito de não fornecer o consentimento, ou seja, de informar o número do CPF, e sobre as consequências da sua negativa. É o que prevê, é um dos direitos previstos no artigo 18, inciso 8º da LGPD. Então, para concluir, o fornecimento do CPF para a realização de compra e venda em farmácias e drogarias, isso aí vale para qualquer outra atividade empresarial, passou, mas nesse caso específico, por transformar, por ter relação com um dado pessoal sensível, passou a ter uma regulação nova pela
LGPD e as empresas precisam se adequar a ela, e os consumidores titulares dos dados pessoais também devem ter ciência dos direitos que possuem nessa relação com farmácias e drogarias. Então, encerramos o nosso podcast de hoje, que também está disponível em formato texto no site oscarvalentecardoso.com/blog, e na semana que vem nós voltamos com mais episódios novos do ValenteCast. Bom fim de semana e até lá!